Como uma empresa de videogames com um modelo de negócios desatualizado tem uma alta em menos de um mês de 1.700% nas suas ações, assim como um salto de mais de 20 bilhões de dólares em seu valor de mercado. Mas essa movimentação não foi devido a um bom resultado financeiro nem a um aporte bilionário. Ela foi causada por uma comunidade com milhares de investidores pessoa física em uma rede social. E isso gerou um estrondo em Wall Street. É uma legítima batalha entre Davi e Golias. Parece coisa de filme, já que essa é uma disputa entre mega gestores de fundos que apostaram na queda das ações da GameStop versus um grupo de investidores de um fórum na internet que se movimentaram para o oposto, a alta dos papéis. A movimentação atraiu a atenção até da Casa Branca. É a multidão dominando o mercado. Ou seria a multidão o próprio mercado? Será que esse ineditismo dos investidores unidos em rede pode inspirar outros movimentos semelhantes? O que diz a regulação do mercado sobre o caso? Não perca que explicaremos tintim por tintim depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, entrou para a história esse episódio da GameStop e aí começou a se alastrar. Tem a AMC, que é aquela questão de cinema, tem até a versão brasileira falando que as ações da seguradora e IRB e também Azul e Gol, ficou todo mundo de olho, talvez vire filme no futuro, mas hoje vamos explicar para você não ficar perdido no assunto, que virou aí Trending Topics, motivo aí de rodas sociais, e teve, inclusive, ontem, um processo semelhante na Bolsa de Prata, né? A prata, a gente falou ontem na nossa live, mas vamos esmiuçar o cadáver. Vamos lá, olha, essa história movimentou os noticiários nos últimos dias e é uma das maiores confusões da história recente da Bolsa Americana. A GameStop é uma varejista de games com 25 anos de mercado e que tem mais de 5.000 lojas físicas distribuídas nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Nova Zelândia. Em uma época em que os jogos online e as plataformas como Xbox, PlayStation e Nintendo permitem o download de seus jogos, os jogadores não precisam mais ir até uma loja física. A gente pode fazer uma comparação com aquelas locadoras de vídeo, eu adorava, mas ficaram obsoletas. Como a empresa, né, no caso da GameStop, tem capital aberto lá em Nova York, fundos de investimento e gestores de recursos apostaram na baixa. São posições vendidas, ou seja, eles achavam que as ações da GameStop estavam em derrocada, dado o negócio não ter sido renovado, e com isso seria um alvo fácil para lucros rápidos ao fazerem o que chamamos de venda descoberta. Olharam lá e falaram, bom, esse negócio aqui tá fadado ao fracasso, vai acabar quebrando, então eu vou apostar que as ações vão cair. Exatamente. Essa foi a visão dos Mas existe a definição, né, de venda a descoberto, certo? Exatamente. Então vamos falar um pouco melhor o que significa essa venda a descoberto, né? Pensando no investimento em ações. Digamos que o Sami tenha ações de uma determinada empresa, mas não queira vender agora. Longo prazo. Longo prazo. Eu tenho interesse nessas ações. O que eu posso fazer? Eu alugo as ações do Sami. Ele ganha um dinheiro com isso, certo? Sim, eu cobro um aluguel, além da devolução das ações num momento futuro. Muito bem. Então eu estou com as suas ações, eu vou lá e vendo elas no mercado porque eu acho que essas ações vão ter o preço caindo. Eu acho que elas vão cair. Então eu vendo essas ações e daqui, digamos, 6 meses eu tenho que devolver essas ações para o Sami. O que acontece? Eu vou ao mercado, recompro essas ações e devolvo os papéis para ele. Caso eu tenha acertado na minha aposta e as ações estiverem mais baratas de fato na data da recompra, eu obtive um lucro, porque eu vendi a um preço, recomprei lá embaixo. Se a minha aposta foi equivocada e o preço das ações subiu, o que acontece? Eu me lasquei, não tem problema. Não tem problema não, tem problema, eu tenho um prejuízo, mas a data é aquela, eu tenho que devolver as ações para o Sami, eu vou e compro a mercado. Então, se elas tiverem subido de preço, eu pago mais caro do que aquele preço pelo qual eu as vendi, devolvo para você e aí tive um prejuízo. E aí você pode tanto comprar no último momento, né, no prazo determinado que você tem para me devolver, ou
à medida que vai subindo, você vai ficando nervoso e ter esse passivo, né, essa obrigação e acabar comprando antes. Então, vamos lá. Voltando para o caso, as ações da empresa, da GameStop, subiu $19, isso em 11 de janeiro deste ano, para $348 em 27 de janeiro. Em menos de um mês, os papéis decolaram 1.731%. O valor de mercado da empresa passou de 1,3 bilhão de dólares para 22 bilhões em menos de um mês. E essa movimentação está completamente descolada do desempenho real da empresa. Não teve nenhum motivo suficiente para acontecer isso. Ou seja, quando o preço das ações começou a subir demais, aqueles investidores que estavam com posições vendidas começaram a ter prejuízo. E vendo o preço subir ainda mais, ficaram com medo. Poxa, até que ponto vai esse prejuízo? Eu preciso estancar a sangria de alguma forma. Sendo assim, foi necessário recomprar os ativos, que agora estavam mais caros. E à medida que tem mais gente comprando, que tem uma demanda maior, os preços ficam ainda mais caros. Esse movimento tem nome, se chama short squeeze. Ou seja, isso acontece quando os investidores, quando o mercado eleva o preço das ações com o intuito de fazer com que os investidores que estão apostando na queda de uma ação, que estão com posições vendidas, tenham que recomprar os papéis da companhia a mercado com alta velocidade, o que acaba jogando o preço ainda mais lá para cima. Resultado dessa história aqui, mega investidores e grandes fundos tiveram um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares. Mas por trás dessa alta tinha um movimento de investidores orquestrado no Reddit. Reddit é uma espécie de grande fórum online dividido por assunto em comunidades menores. E uma dessas, chamada Wall Street Bets, é centrada no mercado financeiro e tem agora 4 milhões de integrantes. Na hora que fizeram isso, tinham 3. E para a gente ter uma dimensão, 3 milhões é justamente o número que a gente tem de pessoas físicas na B3. Ou seja, a gente tinha uma B3 inteira lá naquele fórum. É muita gente ali de olho em o que pode ser feito para ganhar um dinheiro ali no mercado financeiro. 3 milhões de pessoas, então, conseguem em conjunto fazer um grande estrago. Esse exército de investidores pessoa física que negociam ações usando aplicativos como Robinhood.com e outros e que estão por trás de altas, muitas vezes consideradas dramáticas, no preço das ações de algumas empresas. Um exemplo foi o que aconteceu com a BlackBerry e com a AMC Corp, além da própria GameStop. Nesse caso, o alvo são os vendedores a descoberto, ou em posições short, em posições vendidas, aqueles que apostaram na queda das ações, na queda dos papéis. Então, só fazendo um complemento, Doni, para quem não está familiarizado, é possível ganhar quando uma ação cai com diferentes instrumentos. Então tem o mercado a termo, que é o que você falou, que é uma venda futura, e tem opções. Os dados da última semana de janeiro apontam que há 5,5 bilhões de dólares de papéis da GameStop em operações vendidas, majoritariamente feitas por grandes fundos. Só que investidores do Reddit, lembrando que são 3 milhões, começaram a fazer essa atuação contra a queda, comprando ações e derivativos. E aí, os papéis, né? Porque pensa que a empresa tem um número X de ações, mas não é infinito esse número X. E mesmo esse número X que seja infinito, não são todas que estão no mercado, porque tem gente que está encarteirado, às vezes tem o próprio fundador da empresa que tem um número, então a gente fala do float, que é quantos % das ações estão disponíveis. E das ações disponíveis, você tinha 150% da procura. Um aspecto interessante também desse caso específico que a gente está falando é de onde está partindo a influência. Já existiram casos ao longo da história de executivos das empresas tentando manipular o preço da companhia, de grandes investidores. Nesse caso aqui foi uma espécie de manada digital responsável pelo movimento maciço de compra dos ativos, desse movimento de alta dos preços. Essa situação colocou a Casa Branca em alerta. A equipe econômica do presidente eleito Joe Biden diz estar monitorando a situação quanto à questão dessas ações e do que
essa manada digital, digamos assim, está de olho. Já a Comissão de Valores Mobiliários Americanas, a SEC, diz estar investigando as salas de bate-papo da internet em buscas de sinais concretos de manipulação de mercado, assim como monitorando a volatilidade do mercado acionário e de opções dos Estados Unidos, lembrando que manipulação é crime. Já a corretora Robinhood informou que vai limitar a negociação de ações de empresas como a GameStop, além da AMC Entertainment Holdings, após a disparada nos últimos dias. A corretora chegou inclusive a suspender a negociação dos papéis, mas depois retomou com um limite estipulado. No Brasil, as ações da resseguradora IRB tiveram uma alta de mais de 7% na última quinta-feira, aos moldes do caso da GameStop. Pequenos investidores passaram a se organizar no Telegram em busca de um efeito semelhante ao da empresa americana. Um grupo chamado Short Squeeze IRB subiu de 5 mil membros para 20 mil em um único dia. No grupo já tinha uma mensagem fixada com Short Squeeze IRB e um disclaimer de que as postagens não representavam ordens de compra ou venda nem influência sobre o mercado. Mas em nota, a CVM alertou que o movimento de squeeze pode se configurar como uma modalidade de manipulação, a depender das características do caso. A autarquia diz estar em interação com a B3 e atenta ao aumento de volume, liquidez e volatilidade dos ativos negociados, inclusive do ativo da IRB. Sem dúvida. Ou do Instituto de Resseguros do Brasil. Ou da resseguradora. Tem vários jeitos de falar a respeito disso. Pois é. A comissão não citou nominalmente o caso dos investidores brasileiros que tentam replicar o efeito GameStop. E o Cafeína ainda conversou com o analista João Paulo Costa, que tem anos de experiência no mercado financeiro. Ele vai falar um pouco se de fato esse movimento vindo de investidores, pessoas físicas, pode ser considerado ou não uma manipulação de mercado, e vai também explicar mais as regras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pode rodar o JP. A gente queria saber, entender melhor as diferenças do que aconteceu nos Estados Unidos, né, com as ações da empresa de games, né, a GameStop, e esse movimento que os investidores brasileiros tentaram replicar via Telegram, via a companhia IRB, né, os investidores de IRB. Então, se você puder explicar basicamente a diferença dos dois e o que é permitido no mercado americano e a diferença no mercado nacional. Então, lá você tem lá, de certa forma, acaba sendo mais permissivo, o sistema é um pouco mais permissivo. Então, por exemplo, você pode negociar, você pode ter uma posição vendida em ações lá que chegam até 100% do free float, que são todas as ações negociadas. Você pode ter uma posição desse tamanho vendida. Nas regras do mercado aqui, você tem uma limitação de 20%, né, das ações de uma empresa, e é limitado ainda a 5% por investidor, né? Então, como você teve um fundo lá que quebrou, ele tinha uma exposição muito grande, aqui você não consegue ter uma exposição, nem querendo você consegue ter uma exposição tão grande. Muito se prega sobre o livre mercado, né? Mas, nesse caso, por que não teve? Por que de fato não teve esse livre mercado, né? Por que quando um fundo gigante faz uma operação como essa, desse tipo, né? Desse volume, né? Não tem a crise que teve, né? E quando agora é o reverso, a situação reversa, que são investidores, pessoas físicas, né? Aí tem todo esse barulho. É uma ótima questão também, né? E realmente, sim, ela é muito discutível. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, sabe? Hoje a gente tem mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa, né? Eu estou há muito tempo no mercado, a gente viveu uma década com 500 mil CPFs, não mudava isso. Então, hoje, a exposição, né, apesar de ser um número comparado com a nossa população, ainda é muito baixo, a população investidora, né, ainda é baixo, tem bastante espaço para crescer, mas você tem um barulho muito maior, né? Então, o que acontece? Você tem muito influenciador falando em rede social, tem youtuber, e para você falar com propriedade, você fazer uma indicação de alguma ação, por exemplo, você tem que ser um analista certificado, né? Você tem algumas regras que você precisa cumprir. E o que aconteceu, né, foi criado um grupo, né, no Facebook, um grupo no Telegram. A última vez que eu vi já estava com quase 40 mil pessoas, né? E ali o dono do grupo, vamos dizer assim,
carimbava ali que isso não é uma recomendação para não ficar, para tentar escapar ali de qualquer problema, mas isso não é suficiente, porque ali a ideia é assim, que vamos comprar sim, tá, o papel, para a gente puxar o preço, que quem está vendido, está com o papel alugado, vai ficar pressionado, né, vai ficar esquisado no que a gente, e vai ter que recomprar o papel, né? Então, essa forma de comunicação, ela não pode acontecer, sabe? Ela está errada. Agora, cada ação que o investidor compra, não importa se está naquele grupo ou não, isso está correto. Isso você não tem como impedir. Você não pode falar que você não pode comprar essa ação. Você pode sim, né? Então, ali, se isso mudar o preço do mercado, vamos colocar que isso aconteceu, né? A ponta final está correta. O que está errado é o inicial. Eu não posso chamar você, cara, vamos entrar no Invest News e falar para todo mundo que a gente precisa comprar, porque aí a gente vai apertar, a gente vai squeezar o que está vendido e vai ter que recomprar. Então, o problema está nisso. Está nesse formato. Eu acho que se ele fosse feito de alguma outra forma, eu acho que passaria, entendeu? Não sei se passaria, mas talvez não tivesse essa resposta tão rápida da Bolsa, da CVM, entendeu? Eu não sei, acredito um pouco nisso. Bacana, ajudou bastante a esclarecer. Sabe tudo, hein? Valeu pela participação, meu caro, nesse momento aqui que atraiu tanto as atenções dos investidores. E olha, em um primeiro momento parece que a vitória dos investidores pessoas físicas contra os grandes fundos foi o que aconteceu nesse caso. Muitos falam, mas tudo bem, eles tinham muito dinheiro, tem esse espírito assim. Do Davi contra o Golias. Exato. A questão que fica é, quanto tempo isso vai durar? Né? Como a gente viu, a GameStop é uma empresa que não dá lucro, nem tem expectativa de que isso aconteça para justificar o atual preço da ação. E ninguém vai ficar com um ativo na mão sabendo que ele vale 80% menos que o valor justo. É como se fosse vender um imóvel ou um bem por 15 vezes mais do que ele realmente vale. A efeito de comparação, vamos supor que eu tenho um carro que vale 50 mil, mas eu negocio ele por 750 mil reais. E eu quero provar que esse é o valor justo. Porém, por quanto tempo vou manter isso? Uma hora as pessoas se dão conta que esse valor é um absurdo, já que existem diversas opções com características até melhores por um preço mais acessível. E o que pode acontecer agora é uma venda em massa do ativo e, quem sabe, a queda ser tão brusca quanto foi a alta. E fica a pergunta, quem vai arcar com esse prejuízo? Ou quem vai estar pronto para esse movimento? O último que ficar com o investimento é aquele que vai levar a conta mais cara, né? Em casos como esse, o investidor comum muitas vezes paga o pato quando acontecem esses movimentos assim abruptos, inesperados. Tem uma teoria que chama a teoria do tolo maior. Então você... tolo maior? Porque você fala assim, estou sendo tolo de comprar um carro por 500 mil, já que valia 50. Mas eu vou comprar porque amanhã virá um tolo maior e pagará mais. Até que um belo dia, não tem um tolo maior e você é o tolo maior, e aí você dá com os burros na água. Como que é aquela história? Quando você não sabe quem é o pato, provavelmente é você. Então é bom tomar cuidado. Esse caso foi muito curioso, muito emblemático. A probabilidade de virar filme é muito grande, né, Sammy Boy? Pois é, vai ser um filmaço. Vamos ver, quem sabe uma série, quem sabe no Invest Cult, não sabemos. O que você acha que vai acontecer com os papéis agora, daqui pra frente? Acho que uma hora vai cair, porque não se sustenta. Vamos ver. Quem viver, verá. É um jogo de soma zero? Mas todo mundo, no curto prazo, né? Porque não foi produzido... Foi uma migração de fortuna de 5 bilhões, sei lá, 5, qualquer coisa, de dólares de grandes investidores para mas os caras têm um ativo... mas tem gente que agora tem um ativo que, teoricamente, está supervalorizado. Só não pode demorar muito. Então, pode vender, precisa ver se vai ter comprador, se todo mundo quiser realizar o lucro. E no seu entendimento isso é... Porque isso suscitou todo esse debate de crime, não crime, né? A gente até viu a opinião aí do JP. É um tema para a discussão. É um tema que vale debate, vale a sua opinião nos comentários, não. Porque vai correr atrás de 3 milhões de pessoas. Não tem como. Não dá. Na prática. É inexequível. Agora, é uma manipulação deliberada do mercado? Não, estão investigando, não se sabe. Não se sabe, mas eu acho que tem que se formar uma convicção. Né? Talvez a convicção não esteja formada. Sim. Mas de qualquer forma,
a gente pede para você deixar seu comentário. O que você achou desse caso? Gostou do programa? Não? Deixa o like, se inscreva no canal e amanhã tem mais cafeína. Mas não sem antes ver o que aconteceu. Eu já estava quase me esquecendo. Giro de notícias. Dá para escurecer o sol? Se depender de Bill Gates, será possível. O cofundador da Microsoft está financiando o desenvolvimento de uma nova tecnologia cujo o objetivo é diminuir o aquecimento global. O projeto criado pelos cientistas de Harvard pretende reduzir o brilho do sol com um spray de carbonato de cálcio não tóxico. Seria assim, um balão com aerosol estratosférico seria enviado a 20 mil quilômetros da atmosfera. Lá, o material seria lançado para criar uma massa de ar capaz de reduzir os efeitos do aquecimento. Segundo a Forbes, o lançamento ainda não é consenso na comunidade científica, nem entre ambientalistas. A rede Espaço Laser estreou na B3 com firme alta acima dos 17%, encerrando o pregão negociado a quase R$21. Sua oferta de ações foi precificada a R$ 17,90 e levantou 2,6 bilhões de reais. A empresa foi a terceira a estrear na bolsa em 2021, mas a primeira disponível ao investidor comum. As duas anteriores, HBR e Vamos, eram restritas a investidores profissionais, com mais de 10 milhões de reais em investimentos. A China lançou no dia 1 um mercado de carbono para chamar de seu. O sistema, único no mundo por enquanto, visa alcançar a neutralidade em suas emissões de poluentes em 2060. O país é o que mais polui em todo o planeta. As usinas termoelétricas terão cotas, onde poderão negociar os direitos de poluição, segundo a agência de notícias AFP. Com isso, deve-se aumentar o custo das empresas mais poluentes e, com isso, reduzir as emissões. E depois do giro de notícias, ontem teve mercado, teve bolsa. Tem que olhar, o fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em alta de 2,13% aos 117.518 pontos, com investidores de olho nas eleições no Congresso. As maiores altas do dia foram de Eneva e Eletrobras. E o destaque das maiores baixas é de Via Varejo, Magazine Luiza e Natura. Já o dólar terminou o dia cotado a R$ 5,44, uma queda de 0,4%. E agora sim... Agora sim. É hora de dizer tchau. Agora já não falta mais nada, então adeus.